Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um culto ao vivo, um culto aqui no canal Que Ele Cresça, um canal que foi criado para falar do amor de Jesus, para que ele possa crescer na tua vida, dentro do teu coração, e o nosso eu possa cada vez mais diminuir. Hoje o tema da nossa mensagem também é o tema que a gente escolheu aqui para o canal, Que Ele Cresça, né? E antes da gente estudar esse tema, eu gostaria de fazer um convite para você, onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento, antes de a gente abrir a palavra, fazer uma breve meditação, uma breve oração, para podermos compartilhar com você do amor de Deus através da sua palavra. Fechemos nossos olhos. Pai querido e bondoso, nesse momento, vamos aqui, de maneira, Senhor Deus, alegre e feliz, compartilhar a Tua palavra aqui com todas as pessoas que têm acesso à internet no canal. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, que Jesus possa crescer, Senhor, na vida de cada um, e o nosso eu possa diminuir. O Senhor me use como Teu instrumento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então, vou compartilhar a tela aqui, para a gente poder meditar no nosso tema, que ele cresça. Né? A gente tem visto aqui, que no livro de João, no capítulo 3, verso 30, ele vem trazendo isso, essa mensagem. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Interessante, né? Que quando ele vem trazendo essa mensagem, o próprio João Batista, a gente vai conhecer agora um pouco sobre ele. Ele vem trazendo aqui dentro dessa mensagem uma mensagem de humildade, uma mensagem de reconhecimento da pessoa de Jesus. E quão é assim o nosso eu, ele não vale nada quando a gente se compara com Jesus. Quanto que a nossa pessoa deixa de ter aquele valor quando a gente se compara com Jesus? Primeiro vamos ver aqui o significado do que ele cresça e diminua. Para a gente poder entender esse tema, a gente tem que conhecer um pouco sobre o autor dessa frase, que é João Batista. A Bíblia, logo no livro de Lucas, no capítulo 1, verso 11, fala aqui que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia que havia se mostrar a Israel. Né? Então ele crescia, e cada vez que ele crescia, o Espírito de Deus ficava forte no coração de João, até o dia que ele se tornasse o pregador, o precursor da primeira vinda de Jesus. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 1, verso 15, diz assim: Antes do nascimento de João, o anjo lhe dissera: Serás grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Esse é um pouco do autor da frase. No livro Desejar de Todas as Nações, na página 100, vem dizendo aqui que, ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais, insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição de reformador, por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário. Devia constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas ao pai de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono de Deus. A gente lendo aqui parece até que João viveu nos dias de hoje, né? Porque é isso mesmo que tem que acontecer. João é um exemplo de que todos nós seríamos. Precursor da vinda de Jesus. João foi o precursor da primeira vinda de Jesus. João pregou a primeira vinda de Jesus. Nós, por sua vez, vamos pregar a segunda vinda de Jesus. Nós estamos pregando a segunda vinda, não como uma criança recém-nascida em Belém, mas com poder e grande glória nas nuvens do céu. Qual que seria o estado das pessoas? O mesmo da época de João. Pessoas voltadas aos prazeres sensuais, banquetes, bebidas, né? E isso, como causava na época de João moléstia e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais, também acontece no dia de hoje.
Avançando ainda no Desejar de Todas as Nações, fala que ao começar o ministério do Batista, a nação achava-se em estado de agitação e descontentamento próximos da revolta. Com a remoção de Arquelau, a Judéia fora posta sob o domínio de Roma. A tirania e a extorsão dos governadores romanos e seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes gentílicos atearam a revolta, extinta com sangue de milhares dos mais valorosos de Israel. Tudo isso intensificara o ódio nacional contra Roma e aumentaram os anseios de libertação do seu poder. Na época aqui de João, muitas pessoas começaram a crer e acreditar que o Messias seria um Messias libertador, por quê? Eles viviam em tempo de tirania e em tempo de extorsão, o mesmo tempo que a gente vive hoje, né? As pessoas hoje depositam que talvez se mudar o presidente o negócio vai melhorar, talvez se mudar o governador o negócio vai melhorar, talvez se mudar o prefeito o negócio... As pessoas hoje aqui no nosso mundo também têm isso, de que cada vez que muda a tendência é melhorar. E hoje os governadores, eles passam 4 anos, 8 anos que seja, mais tentando ficar no poder do que fazendo alguma coisa, porque hoje não gostei, é o impeachment, é esse, aquilo, hoje. Hoje também, como nos diz João, nós vivemos em tempos de agitação. Percebam que cada detalhe da vida de João, ela pode se parecer com a minha e com a tua. Vai depender de quão ligado a gente está com Jesus. Porque a gente também pode estar despercebido diante dos acontecimentos. Ainda no Desejar de Todas as Nações fala que entre a discórdia e o conflito, ouvia-se uma voz do deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Com um novo e estranho poder, sacudiu o povo. Os profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que se achava em um futuro muito distante, mas eis ali o aviso de que estava às portas. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes a reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias, com espírito e poder deste. Denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram claras e incisivas, convincentes. Muitos acreditavam que fosse um dos profetas ressuscitado. Toda a nação se comoveu. Multidões afluíam para o deserto. Aqui a mensagem de João, né? Como a gente está conhecendo um pouco sobre o autor da frase. João ele proclamava a seguinte mensagem, a vinda do Messias, e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizavam nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado e sem a purificação de coração e vida não poderiam ter parte no reino do Messias. Lembrando, né, para você que está nos assistindo, que uma das frases assim mais repetidas e mais conhecidas na qual saiu da boca de João também foi quando ele viu a Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Para a gente poder entender e a gente compreender um pouquinho o que levou João a dizer essa frase para os seus discípulos, né, que ele cresça e eu diminua. Aconteceu um evento nesse momento, antes de João dizer essa frase, aconteceu um momento que chegou próximos agora os 2 ministérios existentes, né? O ministério do João Batista e o novo ministério que havia saído ali, né? Sido feito por Jesus. Então as pessoas, muitos que seguiam João, passaram a seguir Jesus, e muitos que eram fiéis a João continuaram seguindo João ali. E aí chegou um ponto dele estar ali próximo, né? E outras pessoas também estar criticando, e ali conversando. E aqui a Bíblia fala, no livro de João 3, versos 23 a 26, assim: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tu deste testemunho, ei-lo batizamos e todos vão ter com ele. Se bem que quem batizava eram os discípulos, não Jesus, mas eles perceberam, que o ministério de Jesus, por assim dizer, estava tendo mais adepto, crescia. E o de João permanecia às vezes o mesmo, nem estava não estava assim numa crescente tão grande quanto o de Jesus. João, ouvindo a pergunta, o questionamento, ele responde aquilo que representa a sua humildade, a pessoa que ele era. Ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo. Presta bem atenção nessa frase, eu coloquei até em vermelho. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João nunca disse ser o Messias. A mensagem de João era simples. A mensagem que João pregava era que já estava à porta o Messias, que já estava vindo Jesus, que Jesus já estava à porta. A mensagem de João era clara: eis que vem Jesus. A mensagem do seu ministério era essa: eis que vem Jesus. Eu não sou o Cristo, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que veio para preparar, para aplainar, como diz a Bíblia, para que o rei possa vir, para que Jesus, o Cristo, possa vir. Desde o início do seu ministério até agora, essa foi a mensagem de João. E ele sabia dentro do seu coração que ele era apenas o precursor. Por isso não havia dentro do coração dele o intuito da inveja. Não havia dentro do coração dele o desejo de querer ser Jesus, de querer ser mais que Jesus, mas, infelizmente, esse é o desejo de muitos corações hoje. Mas não era o de João Batista. Aí ele diz a frase, que para mim é uma frase muito linda, o tema aqui do nosso canal. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que será que ele quis dizer com isso? Necessário que Jesus cresça e eu diminua. O que você entende? Você pode deixar aí nos comentários, você pode deixar aí no chat. O que você entende quando ouve essa frase? É necessário que Jesus cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que você entende? João entendia, eu vou dizer o meu entendimento aqui, se você não concordar também, você pode falar lá embaixo, nos comentários. João, ele entendia aquilo que eu e você precisa hoje entender. Nós não estamos aqui, irmãos, para tomar o lugar de Jesus. Nós não estamos aqui para ser Jesus. Nós estamos aqui para ser semelhante a Ele, mas para simplesmente preparar a segunda vinda dele. Sabe o que precisa acontecer para que Jesus cresça e você diminua? Ter o mesmo sentimento de João Batista. Saber a nossa missão. Saber para o que a gente foi chamado. Deus não me chamou e nem chamou você para ocupar lugar de destaque aqui nesse mundo como o centro das atenções. Deus não chamou eu e você para que o centro das atenções seja nós. Ele chamou que para, através da nossa vida, o centro das atenções seja Jesus. Não é bem o que ocorre. Na grande maioria, é exatamente ao contrário. Jesus anda no esquecimento e o eu anda lá em cima. Você quer ver? Eu vou dar assim só alguns exemplos. Muitas pessoas postam fotos aí nas redes sociais, não é? Postam status no WhatsApp e ficam ali quase que o dia todo apertando a setinha para subir para ver quem viu, para quem não viu. E aí da pessoa se não comentar. Ah, fulano, você visualizou minha foto, mas não comentou. Você viu? Eu deixei uma foto lá. Por que você não falou nada? Parece que hoje o costume da sociedade
é fazer com que tudo gire em torno dela. Onde que entra Jesus nisso? Eu só estou dando um exemplo, eu podia dar outros exemplos aqui. Aonde que Jesus entra nisso? Hoje a sociedade praticamente prega que tudo tem que girar em torno dela. Hoje o diabo faz com que você pense que tudo tem que girar em torno de você. E cada vez mais o teu eu vai crescendo e Jesus vai diminuindo. Era isso exatamente o que acontecia na sociedade onde João Batista vivia. João Batista ele não precisava nem pregar, meus queridos. Ele não precisava nem abrir a boca. Era só as pessoas olhar para ele e já ver que ele era um homem temente a Deus. Era só as pessoas olhar para a vestimenta dele, para a roupa dele. E assim que olhar para a roupa dele, olhar para delas próprias, já haveria de desconfiar ou de perceber a grande diferença daquele que serve e daquele que não serve. Era só olhar para João Batista e com um coração muito contrito e tranquilo, aceitar a salvação na qual estava sendo proposta, de batizar nas águas e esperar Jesus. A mensagem de João Batista era exatamente a mesma que eu e você hoje nós temos, que pregar a volta de Jesus. Jesus não está me convidando aqui, nesse canal, para ser estrela, não, que ele cresça e eu diminua. Jesus não está te convidando você para que achar que tem um conhecimento da Bíblia, seja estrela, não, que Jesus cresça e o teu eu diminua. Eu fico, às vezes, olhando as pessoas dizendo, eu levei tantas pessoas para a igreja, eu não vou mentir para você. Eu nunca levei ninguém para a igreja. Eu nunca levei. Sempre as pessoas que foram, elas foram com as próprias pernas. Jesus, muitas vezes, me usou como instrumento para pregar a verdade, para pregar a mensagem, e essas pessoas aceitaram a verdade, mas ela aí com as próprias pernas, porque quem levou elas lá foi Jesus, assim como Jesus me usou para pregar para elas. O mérito é todo de Jesus. Não existe a história de dar mérito para mim, ou mérito para ninguém, ou mérito para você. O mérito tem que ser de Jesus, porque afinal, ele é que tem que crescer, ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode prestar atenção numa coisa, eu vou dar um testemunho aqui. Um dia na minha casa, eu estava dormindo e eu sonhei assim, tive um sonho. E eu sonhei que uma determinada pessoa muito conhecida minha estava passando por aflição e necessidade. E aí eu juntei alguns alimentos, pedi, de outras pessoas alimento, pedi na igreja na qual eu vou, a cesta básica, coloquei dentro do meu carro, fui fazer uma visita. E quando eu cheguei com esse alimento que ela viu, ela falando, eu vim orando, porque hoje é praticamente o último dia e eu não tenho mais o que comer. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Ela não me agradeceu, mas agradeceu diretamente a Deus. Por que você acha que isso acontece? Porque quem que levou lá? O que há de bom em mim ou em você para ajudar alguém? Eu digo para você, nada. Será que se Jesus não tivesse me incomodado à noite, fazer com que eu sonhasse, que eu tivesse ali aquele sonho da pessoa estar passando a dificuldade, a necessidade, e colocar dentro do meu coração o desejo de ajudar, será que por mim mesmo, pela minha carne, eu faria isso? Eu digo para você e respondo, me conhecendo, não faria. Toda bondade que qualquer ser humano faz, ele não faz porque ele é bom demais. Pelo contrário, o ser humano é mau. Toda bondade, qualquer boa obra que é feita por Jesus e o mérito deveria ser ao menos para ele. É o que João estava dizendo. A mensagem dele era simples. Ele estava preparando o povo. Ele não estava buscando estrelato, ele não estava buscando ser líder de multidão, ele não estava buscando ser astro, ele não estava buscando nada disso. A mensagem dele era simples, que o Messias estava vindo. E quando o Messias veio, pronto, ele estava satisfeito. Ele havia chamado o povo para o arrependimento. Muitas pessoas vieram, seguiram João, posteriormente seguiram Jesus, mas ele agora se encontra satisfeito. Porque essa era a mensagem dele. Eu pergunto para você, a mensagem de João hoje é a mesma para mim, para você?
pregar sobre a volta de Jesus, falar que Jesus está vindo na nuvem do céu, com poder e grande glória, com milhares e milhares e milhares de anjos, que Jesus vai vir buscar cada um de nós, que a história dessa terra está por um fim. Essa é a mensagem. Agora eu pergunto para você, você está satisfeito com o que você tem feito, como João? Ou você acha que ainda deixou a desejar, que não falou do amor de Jesus para ninguém? Se você ainda não falou do amor de Jesus para ninguém, esse gráfico está errado na tua vida. O teu eu está maior do que Jesus. E hoje chegou o dia de mudar. Hoje Jesus está fazendo um convite para você mudar. Fazer com que Jesus cresça e que o seu eu diminua. Que você crie coragem de pregar o evangelho, de falar aos teus vizinhos, aos amigos, aos teus parentes, às pessoas que você não conhece, que um dia Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para dar um basta no pecado, para dar um fim em tanta maldade. E assim estabelecer o reino tão prometido. Essa é a mensagem que eu e você deve pregar para os nossos tempos. Porque a gente viu aqui no livro que o estilo de vida da época de João Batista é o mesmo de hoje. Pessoas feitas na arrogância. O que realmente significa que ele cresça ou diminua está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo entendeu bem essa mensagem de João, porque de já crucificado estou com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muita gente acha que Jesus foi lá, morreu na cruz, pagou o pecado e agora vamos pecar. Não. Paulo entendeu que para que a gente possa ter a vida que Jesus nos deu, porque o salário do pecado, como Paulo mesmo diz em Romanos, é a morte. Mas para que a gente possa viver a vida que Jesus nos deu, Cristo deve habitar dentro do nosso coração. Para que Cristo possa viver. E a gente poder dizer o que Paulo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que mensagem tremenda, que mensagem linda Paulo nos deixa aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. E ele entendeu perfeitamente. Davi também entendeu, né, que deveria ser dado toda a honra a Jesus. A Cristo seja dada a honra, como diz aqui em Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque a tua benignidade é da tua verdade, seja dada a honra e glória de Deus. Por que você quer honra para você, meu amigo? Por que você quer honra para você? Sabe, hoje nós temos uma mensagem, a verdade, para o tempo do fim. Uma verdade tão límpida, tão transparente, que muitas vezes a gente faz como Satanás. Um dia eu vi, achei interessante, a pergunta que foi feita, dizendo assim, se Satanás, né, ele se convertesse, será que haveria lugar no céu para ele? Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer aqui. O nome Satanás, diabo, é simples o significado deles. Opositor, inimigo. O Satanás, ele já veio lá do céu. O Satanás, ele já fez parte, né, segundo dizem aí, já fez parte do melhor coral desse universo. Satanás já foi membro da melhor igreja que o universo pudesse promover. Satanás, ele já foi membro da igreja na qual o pastor era o próprio Jesus. Satanás já foi membro da igreja na qual Deus ali é que comandava tudo. E diante de toda essa bondade, ele teve a coragem de dizer assim, olha, isso aí não está bom, não presta. E se tornou inimigo. Parece familiar um pouco o que eu disse aqui, não é? Porque eu conheço diversas pessoas mesmo que nunca uma igreja presta. Nunca uma igreja está boa. Nunca nenhum irmão está bom. Nunca nenhum pastor está bom. Não, sei lá, né? Meio que parece até com esse aí que eu contei, né? Vou nem dizer o nome de novo, mas muitos corações parecem, né? Até com da primeira história que eu contei aqui. Por isso que no livro Mensagens Escolhidas, na página 72, né? A irmã White vem descrevendo aqui.
É plano de Deus dar suficiente evidência do caráter divino da sua obra para convencer a todos quanto desejam sinceramente conhecer a verdade. Mas ele nunca remove toda oportunidade de dúvida. Todos quanto desejam pôr em dúvida e cavilar encontrarão ensejo. Interessante. Deus ele quer dar evidência de toda a verdade em todos os corações. Todos quanto buscam conhecer. Mas ele não remove a oportunidade da dúvida. A Bíblia diz um verso conhecido de todos nós que diz assim, né? Lá no livro de João, né? Jesus mesmo fala isso, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você possa pensar, irmão, o inimigo conhece a Bíblia, o inimigo conhece toda a verdade, esse verso é mentiroso. Por que que o inimigo conhece toda a verdade e não é liberto, então? É simples, porque ele conhece a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Porque existem muitas pessoas que conhecem o plano da salvação, porque existem muitas pessoas que sabem que Jesus vai voltar nas nuvens do céu, mas parece que não estão nem aí para esse mundo simples, porque não se firmaram na verdade, saíram do propósito, foram vencidas pelo inimigo e hoje se encontram dormindo antes da vinda do noivo. A verdade por si mesmo não convence, porque, como fala aqui, que Deus ele não remove a dúvida, não. A pessoa é que tem que jogar a dúvida para o lado. A pessoa é que tem que examinar. Por isso que Jesus fala, examinar as Escrituras. Examinar é você estudar, ler, tirar suas dúvidas, colocar o joelho no chão, tentar entender. Quando não entender, perguntar para alguém. Quando alguém não souber, perguntar para Jesus, orar, tentar entender, buscar. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas praticamente querem tudo pronto, onde as pessoas praticamente estão com preguiça de estudar a Bíblia, querem ver alguém dizendo, não querem mais estudar a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia é companheira de igreja só nos dias de culto. E para essas pessoas eu faço aqui o questionamento, aqui, como diz assim, ninguém põe ninguém no céu. A gente tem que buscar, cavar fundo a verdade, porque Deus ele não remove toda a oportunidade de dúvida, ele permite que a dúvida esteja. Você sabe por que Deus permite? Porque, como ainda no livro vem dizendo na mesma página, obstinação e orgulho de opinião levam muitos a rejeitar a luz do céu. Apegam-se às ideias acariciadas, fantasiosas interpretações da Escritura e perigosas heresias. E se for apresentado um testemunho a fim de corrigir esses erros, ele, como muito nos dias de Cristo, afastar-se-ão desgostosos. As pessoas se apegam, e muitas vezes esse apego faz com que não entendam a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque, como Jesus mesmo diz em João 8:47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. A gente viu aqui que muitas vezes a dúvida paira em muitos corações. E que Deus não tira a dúvida, não é verdade? A gente não leu em João 3, no verso 23 a 26, né? Você pode ler lá no verso que fala um momento que João não havia sido preso, né? E todos nós conhecemos que, posteriormente, né, João ele pregava muito a verdade, né? Eu gosto muito do João Batista, porque ele pregava a verdade, chamar mesmo o pecado pelo nome. Então ele ia lá e pregava. E quando se prega a verdade, você faz muitos inimigos, você concorda comigo? Então ele, né, pregou a verdade lá para o rei, e o rei mandou ele para a cadeia, foi preso. No livro de Desejar de Nações, conta a história de João, fala que, apesar de ele viver no deserto, ele não vivia em ociosidade. E apesar de viver no deserto, isso não impedia de Satanás tentar ele. Só que, como ele estava firmado na verdade, ele sempre resistiu às tentações, como assim diz o Senhor. Mas agora que ele estava preso e sem fazer nada, sem poder ter a liberdade, até no livro conta, né, que ele ouvia os burburinhos do demônio tentando chegar na mente dele. A mensagem do diabo era dizendo assim,
olha, João Batista, é simples, rapaz, você pregou enganado, esse Jesus aí não é a pessoa que você esperava, não. Sabe por quê? João, assim como seus conterrâneos, também interpretou mal a Escritura. Deus não tirou a dúvida, porque queria que ele aprendesse por si mesmo. Mas ele também, junto com os outros, esperava por um Messias guerreiro, libertador, porque fala lá que quando fosse estabelecido o reino, ia libertar o reino do seu inimigo. João também, ele, junto com o povo, entendia que o Messias seria um Messias guerreiro, um Messias libertador, que tiraria do jugo de Roma. E agora, alguns tempos já havia se passado. João já estava na cadeia. Ninguém foi lá, Jesus não foi lá para tirar ele. Aparentemente, as notícias que chegaram de Jesus eram que simplesmente umas poucas notícias. E agora o diabo conseguiu colocar dúvida no coração do servo de Deus. Mas conta ainda no desejar todas as nações, que ele ficou muito envergonhado de compartilhar isso com os discípulos dele. E chamou o discípulo em particular e falou assim, olha, vai lá, pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se havemos de esperar outro. Porque ele estava angustiado para saber se a missão dele tinha sido cumprida. A Bíblia menciona que os discípulos, posteriormente, chegaram lá. E assim que eles chegaram lá, já foram perguntando para Jesus, olha, meu mestre mandou perguntar se você é o Messias ou se a gente tem que esperar outro. E aí você acha o quê? Que Jesus rapidamente respondeu, não é? Pelo contrário. Jesus, ele lá no livro de Mateus 11, conta essa história que eu estou contando para vocês. E aí, Mateus 11 em diante, Jesus, ele respondeu o que eu vou dizer aqui para vocês. Vou até ler na minha Bíblia, E Jesus respondendo lhe disse, ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus não respondeu rapidamente. Eles chegaram e Jesus ficou em silêncio. E ia chegando a multidão, cego, coxo, todo tipo de pessoa. Jesus ia curando. E ali os discípulos de João ficaram admirados com tudo aquilo que ele fez. Posteriormente, depois de algum tempo, e depois de eles ter contemplado a obra que Jesus havia feito, Jesus chega e diz para eles aquilo que a gente leu. E ele agora leva a mensagem para o encarcerado João. E de uma vez por toda, a dúvida é extirpada do coração dele. Satanás foi derrotado lá naquela prisão. Porque agora ele viu que Jesus ele é o libertador, não do jugo de Roma, mas libertador do pecado, do reino eterno. Ele agora não tinha mais nenhum motivo para Satanás tentar ele. Não tinha mais como Satanás derrotá-lo na tentação, porque agora ele tinha certeza que a missão dele estava cumprida. E quando a gente vê, você pode pensar assim, mas irmão, se João Batista era tão bom, por que ele ficou preso? Olha, no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, eu esqueci de colocar, volume 1, página 73, diz assim, calúnia e opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, diz a Bíblia, 2 Timóteo 3, 12. Os que dão claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como o Mestre foi, que lhe deu esta obra a fazer em seu nome. Como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sincero e diligente forem os seus esforços para honrar a Deus, tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar, quando assim formos tratados. Interessante. João ele estava preso lá, meus queridos, porque ele falou a verdade. Sabe por que a gente vive numa boa? Sabe por que você vive numa boa, ou todos nós vivemos numa boa? Porque a gente tem a verdade, mas não fala. É simples.
Ele estava preso lá porque ele ousou, ele foi ousado, ele falou a verdade. Chegou lá o rei Herodes, gostava da mensagem dele, e ele dizia, olha, rei, um pecado é em ti, tu roubou a mulher do teu irmão, você vive em adultério. Você está vivendo, Herodes, em adultério, ela não é tua mulher, não. Imagina você dizer isso aí para um Bolsonaro, né? Para um governador do seu estado, para um prefeito. Dizer a verdade. Ele foi preso por conta da verdade. Mas nem por isso ele disse a mentira para livrar o seu pescoço. O importante na vida dele era a salvação. Só que muitas vezes, nosso coração, desde cedo, é treinado para a mentira. Jesus nos diz que nós devemos ser como uma criança. E eu pergunto, uma criança é sincera ou não? Sim. Eu lembro que quando eu era mais jovem um pouco, eu estava na comportagem, eu vendi um livro para uma mulher. E ela disse assim, olha, Luciano, você pode vir tal dia eu vou pagar para você. Beleza? Eu cheguei lá no dia marcado. E quem atendeu foi a filhinha dela. Eu falei, oh, boa tarde, menininha, tudo bem? A sua mãe se encontra? E ela, sim, eu vou chamar. E ela entrou, foi lá, deu para ouvir a voz da mãe dizendo assim, né? Vai lá, filha, fala que eu não estou, fala para ele vir outro dia. E a criancinha vem, inocente, dizendo ali, oh, a mamãe mandou dizer que ela não está. A mamãe mandou dizer que ela não está. Escola da mentira, muitas vezes, é o lar. Você muitas vezes tem medo de falar a verdade. Quer ver? Você está na rua, você está na rua, e encontra um conhecido seu há de muito tempo, mas aí você está olhando e não conhece, aí a pessoa chega com o seu nome, oi, tudo bem, como você está? Muito dificilmente uma pessoa vai dizer, rapaz, eu não sei quem é você, eu não estou lembrado de você. Muitas pessoas vão dizer, rapaz, estou bem, como é que você está? Está ali, rapaz, como é que vai? Vai conversando com a pessoa ali. Não sabe quem é. Mas também, muitas vezes, não tem coragem de perguntar com medo de vergonha, porque, poxa, a pessoa está lembrando de mim e talvez eu não vou lembrar dela. Muitas vezes nós temos medo de dizer não, nós temos medo de dizer a verdade, nós temos medo, e é tudo isso que o diabo quer, ele quer pôr o medo. Mas eu digo uma coisa para você, Jesus diz que os tímidos não terão parte no reino do céu. Nós precisamos dizer a verdade, seja qual for a consequência. Quando chegarmos a esse ponto, você vai entender que Jesus está crescendo na tua vida, porque a verdade é o que importa. Você não se preocupa com a mentira, porque a mentira ela tem um pai, e esse pai é o diabo. Né? Agora eu pergunto para você, o que devemos fazer para que Jesus cresça na nossa vida? Davi ele entendia muito bem sobre isso, e eu gosto demais do Salmo 119, e do verso 1 ao 6 ele vem dizendo uma coisa que eu acho interessante. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e também o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. O que nos ajuda, meus queridos, a seguir o exemplo de Jesus, a fazer com que Jesus cresça? Que a gente observe os mandamentos de Deus. A própria Bíblia fala que eles não são penosos, né? Mas muitos podem dizer assim, não, é impossível guardar os mandamentos. Se você, meu amigo, já está declarando derrota na sua vida, quem sou eu para te contrariar? O teu eu é maior do que Jesus. O que Jesus vai poder fazer por você se você já declarou derrota na sua vida? Se você já colocou que é incapaz de fazer? Quer dizer, então, que você não pode viver sem adulterar? Quer dizer, então, que você não pode viver sem roubar? Quer dizer, então, que você não pode viver sem transgredir o sábado? Você não pode viver sem falar o nome de Deus em vão? Pare com isso. Pare com isso. Pare com esse pensamento de derrota. O que Davi fazia? Ah, irmão, mas Davi adulterou, tudo bem. Nós podemos cometer deslizes.
O ser humano pode cometer deslizes. Mas aí é que está a chave, irmão, do sucesso. Se nós, ser humano, tivéssemos condições de ser perfeito, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz. Não haveria necessidade de Jesus vir morrer na cruz, interceder aqui por mim, derramar o sangue por mim. Não haveria necessidade de Jesus estar lá no céu, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas é isso exatamente o que ele está fazendo. Ele não está simplesmente passando a mão na nossa cabeça, mas ele está dentro do nosso coração, com o seu Espírito, nos convencendo do pecado, nos convencendo a abandonar as coisas erradas e voltar a nossa vida para Cristo Jesus. A Bíblia fala aqui no Salmo 119, 92, fala assim: se a tua lei não fora toda a minha alegria ou recreação, há muito havia perecido na minha aflição. Como diz aqui, ainda no Salmo, agora verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Você sabe quantos são os mandamentos? Você sabe aonde estão os mandamentos? Eu pergunto para você que já há muito tempo é da fé, você sabe me dizer os 10 mandamentos de cor? Meu amigo, minha amiga que está assistindo, se você não sabe, está lá em Êxodo 20, do verso 3 em diante, você chegou a hora de meditar todos os dias e conhecer. Como você pode dizer, eu guardo os mandamentos? Qual? Não matar, não roubar? Não sei, tem que abrir a Bíblia para ler. Como é que você vai defender uma coisa que você nem sabe, que mal conhece? Não sabe ali o pingo da letra, não sabe a essência. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem tantas coisas maravilhosas dentro dos 10 mandamentos. Lê lá, medita. Medita, viaja. Como Davi fazia, olhando para o céu, meditando nos mandamentos. Olha, lê, medita. Não fica pensando, não, que eu tenho que guardar os mandamentos. Qual? Os 10 mandamentos. Onde é que está? Está lá em Êxodo 20. Conta aí para mim. Não, tem que abrir a Bíblia. Peraí, eu não sei não, peraí. Davi meditava o dia todo. Senhor, olha, está lá. Não terás outros deuses diante de mim. Olha, Senhor, eu tenho que meditar muito nisso aqui. Senhor, está dizendo aqui, não falar teu nome em vão. Senhor, por que eu não devo falar seu nome em vão? Medita, pensa, analisa. Olha, por que eu não devo matar? Por que eu não devo roubar? Olha, lembra-te do dia de sábado para guardar e santificar. 6 dias trabalharás, falarás toda a tua obra. Olha, Senhor, nenhum forasteiro. Eu estou com uma visita aqui que quer trabalhar na minha casa de sábado. Senhor, eu estou meditando aqui, me ajuda a não permitir. Espera aí. Coloque Jesus à frente. Você sabe por quê? Você tem que colocar Jesus à frente? Eu te pergunto, o que você pode fazer sem Jesus? No início eu falei que toda a bondade que a gente faz, Jesus coloca no nosso coração. Mas o mesmo Jesus, em João 15, verso 5, diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado a Jesus dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que está acontecendo se na tua vida não tem fruto bom? O que acontece se você passa a vida inteira só murmurando, questionando, passando por isso, por aquilo, por diversos problemas? Alguma coisa está acontecendo. Eu acredito que não seja com Jesus. Eu acredito que o problema não seja em Deus. O problema é em nós. Sabe por quê? Porque a gente mesmo se coloca em problema, não é Deus. Se alguém estiver te perseguindo porque você pregou a palavra, aí tudo bem. Se alguém estiver te perseguindo porque você falou a verdade, aí tudo bem. Mas esses problemas cotidianos aí, muito, não tem nada a ver com Deus. Isso aí é o inimigo que coloca para te manter ocupado nesse mundo e fazer com que você esqueça da verdadeira origem da nossa fé. Esqueça de Jesus e se concentre nos problemas. Olha o que diz aqui. O que é necessário para fazer Jesus crescer? O que é necessário para que Jesus cresça? O que é necessário? Diz aqui, João 15, verso 14. Vós sereis os meus amigos se fizer o quê? O que eu mando. Jesus, ele vai mandar em você e você vai fazer. Lembra da história da cesta básica? Não fui eu que quis levar, foi Jesus que mandou. E o mérito é dele. Eu não podia esperar nem a pessoa dizer assim, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu não podia nem esperar. Tem muita gente que, ai meu Deus, levei lá, a pessoa nem me agradeceu. O problema é teu,
Se Jesus mandou, ele tem que agradecer a Jesus. Não já agradeceu a Deus? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe aqui a cesta básica. Você foi só a pessoa que entregou. O mérito é de Deus, sempre foi. Qualquer bondade que você faz para a pessoa, o mérito é de Deus, é de Jesus, não é seu. O mérito é de Deus, Pai. E também é de Jesus, porque não é seu o mérito. Porque ele fala que vós sereis vossos amigos se fizer o que eu mando. O que é que você deve fazer, ou eu, qualquer pessoa? Ficar satisfeito em fazer o que Jesus mandou, só isso. Era o que o João fazia, ele ficou satisfeito, não foi mandado preparar o caminho para Jesus. Quando ele viu o ministério de Jesus crescendo, ele ficou satisfeito, porque a mensagem dele serviu, e as pessoas aceitaram a mensagem dele, posteriormente aceitaram a mensagem de Jesus. Entre as muitas coisas que Jesus nos manda, eis aqui a mais difícil. Eis aqui a mais difícil, João 15, verso 17, dizendo assim, que vos ameis uns aos outros, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a mensagem mais difícil. É mais fácil você criticar a esposa, o esposo, o filho, criticar as pessoas, ter uma língua venenosa para falar mal das pessoas, mas amar de verdade. Mas Jesus está mandando que nós amamos uns aos outros. E ele ainda fala mais, que não amemos com o nosso amor, mas com o amor dele. Assim como eu vos ameis, a continuação do verso diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. O amor de Jesus é um amor totalmente diferente. E o que nós devemos fazer para experimentar isso? O que nós devemos fazer? Olha, isso só é possível se você permitir que Jesus cresça e o teu eu diminua. Isso só é possível se você permitir que Jesus cresça e o teu eu diminua. Nós não somos nada. Digo aqui para você, nós não somos nada. Se a gente bem quiser ser alguma coisa, a gente pode ser os instrumentos na mão de Deus para falar a verdade, para pregar o evangelho. A mensagem que nós temos hoje é a mesma mensagem que João Batista. A obrigação de nós pregarmos que Jesus vai vir, que Jesus vai voltar. No meio do mundo mau, no meio do mundo turbulento, no meio do mundo cheio de doença, como a gente vê por aí, no meio de uma geração degenerada, nesse meio, nessa verdade. A Bíblia não nos pede de jeito nenhum que a gente se envergonhe. Pelo contrário, diz Jesus que aquele que não se envergonha, aquele que se envergonhar de mim, eu vou ficar com vergonha dele. Jesus hoje ele faz um convite, ele quer ser teu amigo, mas você e eu temos que fazer o que ele manda. E se a gente permitir que ele entre dentro do nosso coração, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Vai dar tudo certo na tua vida, tudo vai dar certo. Irmão, você está pregando? Não, eu estou pregando a verdade, eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo. Tudo vai dar certo. Mesmo quando muitas vezes, diante do ponto de vista da sociedade, pareça dar errado. João Batista morreu, não morreu? Todos nós conhecemos a história, ele foi decapitado. No ponto de vista do homem, deu errado, não deu? Mas no ponto de vista de Deus, não. Jesus, posteriormente que os discípulos foram embora, ele disse, olha, João foi isso, foi aquilo, não teve uma pessoa melhor que nasceu de mulher. Colocou o João lá em cima, né? Você já leu isso na Bíblia, não leu? Está lá em Mateus 11, logo no verso 6 em diante, Jesus ele fala lá para os discípulos vão lá para o João e depois ele fala isso. Perante aos olhos da sociedade, aparentemente parece que deu errado, né? João morreu. Mas você já parou para perceber que uma pessoa tão boa não era digna de viver num mundo tão ruim? E aí você para perceber que muitas vezes as pessoas têm nos deixado, né? Têm morrido, pessoas boas, e a gente se entristece. E parece que houve uma derrota, poxa, a pessoa foi tão cedo, a pessoa foi... É porque muitas vezes a pessoa é boa demais para esse mundo. E Deus permite que isso aconteça para que a pessoa possa descansar, para naquele grande dia ser ressuscitada para encontrar Jesus nos ares. Nós vivemos num mundo mau. E nada nesse mundo vai mudar. A tendência desse mundo não é melhorar. A tendência desse mundo não é ficar bom. A gente vê pelas profecias. Mas que se isso não conseguir mudar a nossa fé, se isso não fazer com que a gente se esqueça das nossas origens, isso não pode fazer com que a gente esqueça da nossa missão, que é pregar o evangelho de que Jesus está vindo. O que é necessário fazer para que ele cresça e a gente diminua?
permitir que Ele tome o volante, isso, que Ele dirija a nossa vida, que Ele nos conduza, que a gente possa ser simplesmente servo para fazer o que Jesus manda. E se você permitir Jesus entrar dentro do teu coração, eu garanto para você que Ele só planeja coisa boa para a tua vida, independente da situação na qual você se encontra. Como diz a Bíblia, busca o reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus está disposto a cuidar de você através de seu Filho amado Jesus. E se você permitir que Ele cresça, o teu eu diminua, eu garanto para você que você verá maravilhas na sua vida. Se você quer que Jesus cresça na tua vida e o teu eu diminua, eu quero orar por você agora, nesse momento. Eu te peço que onde você esteja, coloque o joelho no chão, feche seus olhos. Eu quero orar por você agora, nesse momento. Pai querido e bondoso, que o Senhor possa fazer com que Jesus cresça nos corações na qual as pessoas estão aqui ouvindo da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada coração. Que o nosso eu possa ser esmagado, Senhor Deus, na rocha que é Cristo Jesus. E assim como Paulo e muitos outros escritores disseram, que Jesus, a gente possa viver a vida que Jesus quer para nós. Que a gente possa fazer o que Jesus manda. Que a gente possa entender o que João entendeu, que é necessário que Jesus cresça e o nosso eu diminua. Que a nossa vida se torne uma vida nova, que a gente possa abrir a porta na qual Jesus está batendo para entrar. Que Ele possa entrar dentro do nosso coração e a gente possa somente fazer a vontade dEle. Não nos permita, Senhor, que a vergonha atrapalhe a nossa obra. Não nos permita, Senhor, que fechamos a nossa boca, sabendo que Jesus está breve de voltar. Que o Senhor faça, Senhor Deus, como a boca de João, como o Senhor fez com diversas pessoas que tiveram ousadia de pregar o Teu Evangelho. E a gente possa, Senhor, cumprir a nossa missão, de falar que Jesus está voltando. E a gente possa, Senhor Deus, diminuir diante da grandeza do Teu Filho, que o Senhor o exaltou. Te pedimos o perdão dos nossos pecados, o Teu cuidado sobre nós. Abençoe cada família que estará assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima, se Deus assim quiser. Amém? Que Deus abençoe.